E ainda sobre aquela série maravilhosa sobre os missionários da Canção Nova, aqui do Distrito Federal, hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Uniceia, minha irmã de casa, que vai hoje falar pra gente da sua experiência como missionária na Canção Nova. Uniceia, bem-vinda, viu? É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Cineide, pelo convite, né? Fiquei muito feliz. E é uma oportunidade também de partilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? E tem feito. É, né? Porque ela vai falar uns aninhos, é pouco tempo que ela tem de comunidade, né, Uni? É, pouquinho tempo. Acabei de chegar. Quanto tempo, Uniceia, de comunidade? Eu entrei em 99, esse ano vai fazer 23 anos. 23 agora anos, em setembro. gente. Olha, uma criança no Carisma Canção Nova, né? E nesses 23 anos, você foi em quantas missões já? Você consegue ainda... Você ainda lembra, né? As missões que você foi? Lembro. Primeiro eu fui remanejada para Portugal, foi a primeira missão depois de Cachoeira Paulista, né? Passei 6 meses em Cachoeira, fui para Portugal, fiquei 6 anos e meio em Portugal. Depois 3 anos na Terra Santa, voltei para Cachoeira Paulista, mais 5 anos lá e agora estou aqui em Brasília. Uni, você tem 23 anos de Canção Nova e você deixou a cidade lá do interior de Goiás, é isso? Isso. Eu nasci em Goiatuba e morei um tempo em Uberlândia, né, na minha adolescência, infância para adolescência, e depois retornei para Goiatuba, minha cidade natal. Lá eu fiquei até entrar na Canção Nova. Então, assim, praticamente eu nunca tinha saído do interior, a não ser para entrar na comunidade, né? E aí você deixou a dona Isabel em casa com sua irmã. Foi. São 2 irmãos que a Uniceia tem, não sei? Isso, meus pais são separados e o meu pai tem outra família e eu tenho um irmão, né, dessa família que ele tem. E já está bem grandinho também. O meu irmão tem a mesma idade do tempo que eu estou na Canção Nova. Nossa, que legal. E tem a minha irmã e a minha mãe que moram em Goiatuba. Na época que eu entrei na Canção Nova, tinha os meus avós também, porque a gente morava com os meus avós. E eu falava sempre que eles eram os meus segundos pais, né? Então, até eu entrar, eles me acompanharam. Na verdade, eles me acompanharam a vida toda, porque quando eu era criança, morei lá. E depois, quando entrei na Canção Nova, até, né, quando os meus pais separaram, até eu entrar na Canção Nova, também morei com eles. Ô, Uniceia, e você, que eu lembro, né, porque a Uniceia é minha irmã de casa, inclusive minha irmã de quarto. E também trabalha comigo aqui na TV, né, gente? Ela sempre junto. A gente tá sempre junto, assim, sempre tá junto, porque a Canção Nova é isso, né? Viver em comunidade é isso, né? É trabalhar, é morar, é viver as coisas juntos, é viver como família mesmo, como irmãs. Né? Mas eu queria que você falasse para as pessoas de casa dessas aventuras de missão que você foi. Eu lembro que uma vez você partilhou pra gente em casa de uma experiência na Terra Santa, né? Porque a gente sabe que a Terra Santa tem a questão, né, do cristão, dos muçulmanos, né? Conta pra gente, né, pra quem tá em casa, dessa experiência que você viveu, da questão da fé, de como o cristão tem os desafios, mas também tem as coisas boas, né? Isso. Mas que você possa contar. É melhor você contar do que eu. Então, lá na Terra Santa, a gente vive uma unidade muito grande com os cristãos. Então, evangélicos, sei lá, anglicanos, tem até uma oração que é pela unidade dos cristãos. A gente vai sempre em uma igreja e lá todas as igrejas se reúnem para rezar aquele dia. É claro, cada um frequenta a sua, tem a sua fé, mas na Terra Santa toda existem só 2% de cristãos. O restante todo é muçulmano ou judeu. Então, essa é uma porcentagem muito pequena. E, então, existe uma unidade muito grande. Inclusive, eu conheci um casal lá, árabe, que a esposa é da igreja cristã ortodoxa e o esposo é da igreja católica, né, romana. Assim, é ortodoxa porque é aquele rito mais antigo, né? Mas um frequentava a igreja do outro. Então, assim, lá existe muito essa unidade entre os cristãos. Temos a nossa igreja católica, tudo, mas não existe muita distinção, não existe rivalidade. A gente vê muito essa unidade, que é mesmo pela busca que as pessoas possam mesmo conhecer Jesus e se entregar a Ele. Então, eu vejo que existe muita essa unidade lá. É a terra de Jesus, né? É a terra de Jesus. Mas estando na terra de Jesus e sabendo que Jesus foi uma pessoa perseguida, uma pessoa que sofreu um pouco, você teve algum desafio morando na Terra Santa?
eu fui com essa mentalidade para lá. Eu Sim. tinha muito medo de usar sinal cristão. Eu ganhei uma bolsinha de Jerusalém, tinha medo de usar, pensar assim, se eu entrar em Belém, como é que vai ser? Porque Belém é uma terra mais dos árabes, né? E tem muito muçulmano, aí será que o pessoal... Mas, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de perseguição e vejo que existe um respeito dos muçulmanos para com os cristãos. É claro, os freis relatam algum tipo de afronta em relação a judeus ou muçulmanos, mas eu acredito que seja uma minoria. Hoje, graças a Deus, as 3 religiões vivem em paz lá. Não existe uma perseguição, né? Mas a gente sabe que em outros lugares isso acontece, né? Infelizmente, mas onde eu morei, graças a Deus, eu vivia na paz. Que bênção. E a comida, né? Porque a comida é exótica, totalmente diferente do tempero lá do Goiás, né? Com certeza Sim. você devia ter saudade do Goiás, né? Lá tem, principalmente na parte árabe, eles usam muito a canela no arroz. Então, às vezes, a gente em casamento, né, a gente comia pouco. Mas, em contrapartida, tem muita coisa assim, que tipo assim, esfirras, quibe, que são comidas que a gente já está mais familiarizado e que é muito delicioso, né? Então, depende. Tem as coisas próprias de lá que a gente não está acostumado, a gente acaba não conseguindo. A gente cozinhava em casa, então a gente mesmo fazia a nossa comida com o nosso jeitinho, nosso tempero. Então, acabava que a gente conseguia se adaptar por causa disso. E, é claro, no convívio com os outros, a gente acaba também se acostumando. Uma coisa que é interessante, os árabes usam muito comer o pepino, né? Para hidratar o corpo. Então, a gente foi fazer lá uma trilha no deserto e de manhã, o nosso café da manhã foi o pepino para não deixar o líquido, reter esse líquido no organismo e a gente conseguir fazer a caminhada bem hidratada no deserto. Que diferente. E você ficou quanto tempo na Terra Santa? Terra Santa, 3 anos e até hoje mexe muito comigo, principalmente lendo os evangelhos, né? A gente sempre volta lá, cada parte que fala ali no evangelho, aquele lugar, a gente já logo a lembrança remete para aquele lugar. Então, assim, uma experiência fortíssima que até hoje mexe comigo. É a Terra Santa. E nesse tempo, depois de 3 anos, aí também você ficou em Portugal, né? Antes de Portugal. Isso. Como foi a experiência em Portugal também, assim? Portugal já é Europa, é uma realidade bem diferente da Terra Santa e diferente do Brasil também. Quando eu cheguei, eu senti muito aquele frio, né? Assim, as pessoas muito... já é próprio por causa do lugar. Então, as pessoas têm aquele receio de acolher, fica meio desconfiada. Mas, principalmente português, depois que a gente entra, aí eles... família com a gente, aí quer oferecer tudo do bom e do melhor pra gente. Então, assim, a gente se torna membro da família deles. Agora, o clima também é frio e quando a gente chega, sente essa frieza, né? Quando eu cheguei lá, eu estava acostumada com as missas de Cachoeira Paulista, 2 horas, né? E a primeira missa que eu participei foi dentro de um seminário e ela foi de 15 minutos. Então, assim, eu senti um impacto muito grande. E Deus me ensinou muito com isso, porque a missa é sempre a missa. Seja com 15, com 20, com 30, é um mistério. Então, isso Deus falou muito comigo nesse tempo, sobre o valor da Santa Missa, né? O pessoal lá gosta na adoração, é muito silêncio, né? Não é como aqui, que está rezando o tempo todo. Eles gostam de ter sempre um momento de silêncio, de contemplação diante do Santíssimo. Então, assim, eu aprendi muito com eles. Para mim, Portugal foi a minha escola na missão. Lá a gente ia muito em grupo de oração, então, com, sei lá, 10 pessoas, 5 pessoas, né? Aquelas senhorinhas. Mas como era maravilhoso ver Jesus entrando na vida delas, sabe, se fazendo presente na vida delas. E eu aprendi muito a dirigir, a tocar, sem olhar em cifra. Então, eles falam, você saiu daqui bem melhor do que você chegou. Então, eu aprendi muito em Portugal. É aquela questão que o Padre João nos fala, né? É ser evangelizado para evangelizar. Né? Você foi lá em Portugal, foi evangelizada, né? Porque a vida te propôs a ser evangelizada, né? A viver próprio lá da missão do Portugal. Mas também a questão do ser missionária, né? O Padre Jonas, ele falava muito da enculturação. Até hoje eu trago isso para mim. Porque acho que enculturação é em qualquer lugar, né? Então ele falava, vocês têm que descobrir o jeito Canção Nova de ser lá em Portugal. Vocês não têm que impor o jeito brasileiro neles. Vocês têm que descobrir como é ser Canção Nova em Portugal ou em qualquer outro país. E a gente viveu essa enculturação lá, sabe? De respeitar esses momentos de silêncio,
de estar junto com eles, aprender as orações deles, falar algumas palavras que eles entendem melhor. É você aceitar, acolher aquela cultura, isso é enculturação. Ou você teria alguma experiência que você viveu com os irmãos de comunidade, que foi na missão, que você teve que, tipo assim, eu nunca preguei, teve que pregar no lugar do, sei lá, do Padre Jonas. Nossa Senhora, várias. Teve uma interessante, a gente convidaram o Dunga para ir animar um acampamento para os escoteiros. Eram, assim, muitos escoteiros, sei lá, 1000 escoteiros, né? Não. Só que o Dunga não pôde ir. Aí a gente falava que foram as Dunguetes, né? Foi eu e a Heloína. E o padre Fernando, na época, que era da comunidade. E a gente animou ali aqueles jovens, sabe? Fez muita festa com eles, fez show para eles. Ai, meu Deus, é cada coisa que a gente tem que fazer. Mas foi tão legal, a gente aprendeu tanto, sabe? E aí, quando a gente estava indo para o lugar onde ia ser o auditório, né, entre aspas, porque os escoteiros, eles organizaram um lugar no meio da floresta. Então, os troncos de árvores eram os bancos. Tipo, eles foram acampar e lá promoveram esse evento. E aí, eu com uma sandalinha toda bonitinha, andando lá no meio do mato, né? Aí eu falei para o rapaz, onde que vai ser o auditório? Ele falou, o auditório é logo ali embaixo. E a gente só tinha terra, meu Deus do céu. A sandália não prestou para nada depois. Mas assim, foi tão interessante essa experiência, porque é a evangelização. E quando você é lançado, você tem que fazer. Não tem... é lançado, né? Então é um desafio, mas Deus fez muito, muito mesmo na minha vida nesse tempo também, lá em Portugal. Olha que coisa, né? Deus tirou lá de Goiatuba e Isso. levou para fora do país, né? E aí e você tá ali evangelizando aqueles escoteiros, né? Que coisa linda. Era uma oportunidade que eles tinham de ouvir falar essa experiência diferente, né, com o Espírito Santo, que às vezes eles não tinham ainda tido essa experiência e a gente pôde ser canal da graça para eles ali. E a Canção Nova é essa graça de Deus, né, que chega nos corações das pessoas, porque a nossa missão é evangelizar, é levar esse Deus, é levar a experiência, mas também nós somos os primeiros a fazer a experiência. A Uni vai narrar para vocês aqui uma experiência que um dia ela me contou e eu fiquei muito impactada e feliz, que é a experiência da providência que ela viveu em Portugal com a Nilza Maia. Quando a gente foi para Portugal, nós fomos morar no Alentejo, que é uma região além do Rio Tejo, em Portugal. E nós moramos na casa paroquial, em cima mesmo da sacristia. Era uma casa bem pequenininha, né? Só que lá a gente vivia totalmente da doação das pessoas. E a gente ia mais cedo para fazer o almoço. E teve um dia que a Nilza falou assim, Anissa, não tem carne, não tem nada, né, para comer assim. Aí eu falei, vamos para cá para ela rezar? A gente foi, a gente pediu mesmo carne, né? Não deu 2 minutos, uma senhora amiga bateu na porta. E aí ela bateu na porta e falou assim, eu estava a fazer as compras e senti de comprar esses bifinhos de peru. Aí a Nilza nem entendeu, o que é esses bifinhos de peru? Aí ela falou, peru! Aí a Nilza, de peru! E aí ela foi lá e levou, que é uma carne muito boa lá em Portugal. E foi o nosso almoço aquele dia. E a Nilza falou, Nicéia, funcionou. Eu falei, funciona! É só rezar que funciona. E assim, foi tão legal, porque eu sei que a gente ia continuar acreditando na providência, mesmo se não viesse nada. Mas Deus queria que a gente fizesse essa experiência de dependência dele total. E assim, foram várias situações. Mas essa foi uma que eu me lembro até hoje. E assim é a Canção Nova, que chega até você. Esse programa que está acontecendo é porque você, que é nosso sócio, que mantém a Canção Nova no ar, que mantém com que nós, missionários, possamos fazer a experiência com Deus. E você também pode fazer a experiência com Deus, porque Deus, ele é esse Pai, né, amoroso, né? Cuida de nós. Lá nós tínhamos um senhor que o Padre Jonas esteve lá e falou, olha, eu vou te entregar aqui minhas filhas e você seja um pai para elas. E o seu Antônio, a Dona Maria de Lourdes, e eles realmente nos assumiram como filhos, tanto que eles nos levavam uma vez por semana para jantar na casa deles. E ele falava, Padre Jonas disse que vocês são minhas filhas, então eu tenho que cuidar de vocês. E é esse cuidado que o povo de Deus tem para com a gente, né? Que também é a nossa família. Essa pertence, ser família Canção Nova, né? Isso. E a gente agradece, né, com um coração muito grato a Deus por você que mantém a Canção Nova, por você que é voluntário, você que é amigo Canção Nova, você que está sempre disponível a ajudar a Canção Nova, porque a providência passa por você, né? Passa por nós, a experiência, mas passa por você, a experiência de fazer com que a missão aconteça. Isso, tudo isso só aconteceu porque
nós temos essa ajuda, né? Lá a gente chama os benfeitores, né? Aqui nós falamos os sócios, né? Os contribuintes, aqueles que ajudam a manter a obra Canção Nova. Então, toda essa evangelização na Europa, seja na Terra Santa, em qualquer parte do mundo e principalmente no Brasil, só acontece porque você nos ajuda. Eu quero agradecer a sua partilha, né? Sua experiência tão rica de Deus. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Foi uma alegria. Pois é, sempre é bom. Ser Canção Nova é isso, é bom demais. Porque a nossa missão é evangelizar.